queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Nova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. E o tema de hoje é Cisne Negro. O que significa cisne negro? O cisne negro é um conceito criado pelo filósofo e escritor Nicolas Nassim Taleb, que pode ser considerado como um momento de crise ou evento raro que pode ser positivo ou negativo, de grande impacto na economia nacional ou global, bem como na sociedade como um todo. Nicolas Nassim Taleb, ele é autor do livro A Lógica do Cisne Negro, O Antifrágil e Arriscando a Sua Própria Pele, um dos autores de base de minhas aulas de trabalho, política e pensamento econômico dos itinerários formativos do novo ensino médio em ciências humanas. A ideia é afirmar que, apesar das grandes proporções tomadas por tais eventos e de só podermos compreendê-las após ocorrerem, o ser humano é capaz de se preparar para eles. Do contrário, os que não se preparam podem ser abalados de forma ainda mais danosa. Neste artigo, mostraremos como a lógica do cisne negro pode ser aplicada ao mercado financeiro. O que é o cisne negro e qual a sua lógica? O cisne negro é um belíssimo animal encontrado na região da Austrália. Graças ao seu hábito não migratório, essa espécie é raríssima em outros locais do mundo. Unindo esse fato à breve história contada pelo filósofo Karl Popper, que diz que, na Europa, até 1967, acreditava-se que todos os cisnes eram brancos, tanto que não se mencionavam a cor do animal, por soar como uma informação desnecessária. Assim, com a chegada dos europeus em solo australiano, toda essa teoria que os cisnes eram todos brancos foi desconstruída, mudando completamente o que se sabia até então sobre a ave. Isso colocou em xeque a previsibilidade a respeito do assunto. Essa história teve importante papel na obra de Taleb, mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Quando voltamos os olhares para o universo dos investimentos, o cisne negro é um símbolo de acontecimento imprevisível e raro que muda severamente uma série de conceitos e características do mercado financeiro como um todo. O termo passou a ser utilizado para fazer esse tipo de referência a partir da brilhante obra de Nicolas Nassim Taleb, denominado como A Lógica do Cisne Negro, que inclusive é uma opção de leitura para quem investe no mercado financeiro. O termo faz referências a eventos que afetam a economia com extremo impacto. Para que um evento seja considerado um cisne negro, é preciso que ele tenha alguns aspectos, tais como imprevisibilidade, raridade, aleatoriedade, consequências diretas em empresas,
índices financeiros, bolsas de valores nas finanças governamentais, difícil previsibilidade quanto à duração dos efeitos. O Brasil, antes da pandemia, nunca teve um cisne negro, portanto, a pandemia de Covid-19 é um cisne negro compartilhado com o mundo todo. Na crise de 1929, o que aconteceu é que o Brasil não estava conseguindo exportar café. O governo brasileiro comprou as sacas de café dos cafeicultores para tentar exportar e também revender internamente, mas não teve sucesso. Com a entrada de Getúlio Vargas no poder, o Brasil acabou tendo que se industrializar, e com isso foram criados sindicatos para representar os trabalhadores e a consolidação das leis trabalhistas que estavam engavetados na época da República do Café com Leite e entrou em vigor. Moral da história: a crise de 1929 não abalou o Brasil, porque a classe popular da época da República do Café com Leite não consumiam o café e nem sequer tinham crédito aberto para financiar qualquer coisa, porque no começo do século XX era impossível liberar crédito para todos. A crise do petróleo também não abalou a economia do país, porque nem todos tinham carro nos anos 70 do jeito que é atualmente. O 11 de setembro de 2001 só abalou os Estados Unidos e no Brasil foi indiferente, assim como a bolha imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, porque no Brasil não é comum hipotecar imóveis e nem todos têm condições de arcar com um financiamento de imóveis. Portanto, a pandemia de Covid-19 pode ser considerada, sim, o primeiro cisne negro do Brasil, mesmo que seja compartilhado com o resto do mundo. Dica de série. E a série que vou indicar hoje é Billions, que essa foi base da disciplina do Trabalho, Política e Pensamento Econômico, que foi uma disciplina dos itinerários formativos do novo ensino médio em Ciências Humanas. E foi através dessa série que eu soube dos termos cisne negro e antifrágil. Termina aqui a explanação a respeito do cisne negro. Aqui eu expliquei o seu significado na economia com base na obra de Nicholas Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro. Para encerrar a nossa série sobre crises econômicas, fiz um paralelo com um podcast anterior, a crise de 1929, a Grande Depressão, ao explicar que essa crise não houve grandes impactos na economia brasileira, a não ser o fato do Brasil ceder à industrialização após séculos de insistência na economia agrária. Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de Ciências Humanas, Desenvolvimento Pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Por hora é isso, até a próxima!